Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SomaCast, podcast desenvolvido pelo Soma, Grupo de Saúde e Manejo do Solo, aqui da Exalc. Eu sou Heloísa Honorato, sou estudante de Engenharia Agronômica e atual membro do Soma. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lucas, sou pós-doutorando no Soma, trabalho com modelagem e culturas anuais relacionados com saúde do solo e vou estar aqui hoje como host do podcast. Antes de mais nada, a gente queria agradecer a TV USP e ao C-Carbon por todo o apoio que tem nos dado nessa terceira temporada do SomaCast, um projeto desenvolvido pelo Soma, que tem como tema Manejando Solos Saudáveis em Sistemas de Produção. E hoje o nosso episódio tem como tema manejo de solos saudáveis em culturas anuais, como a soja, o milho, o algodão. E para isso trouxemos um especialista da Unesp, do campus de Botucatu. Hoje estamos com o professor João de Andrade Bonetti, professor assistente no Departamento de Ciências Florestais, Solos e Ambiente da Unesp, pesquisador do Centro Avançado de Pesquisa Smart B100 na área de agronomia, com ênfase em ciências do solo. Foi professor no Instituto Federal do Paraná, de 2018 a 2019, e da Universidade Estadual de Maringá, de 2019 a 2023. Doutor em Ciências do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período de 1 ano na North Carolina State University. Mestre em Agronomia pela Universidade Federal de Goiás, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Mato Grosso, ministra aulas e faz pesquisas sobre a temática de saúde do solo, com ênfase em propriedades físicas e biológicas do solo. Tem experiência na temática de uso, manejo e conservação do solo. É líder do grupo de pesquisa Tropical Soil Health e membro da Brazilian Soil Health Partnership. Seja bem-vindo, João. Olá, pessoal. Obrigado. Gostaria de agradecer, o convite. Você leu aí a minha formação, é bastante diversificada. E eu sempre me sinto assim, muito feliz de estar aqui em São Paulo, o estado que é expoente aí na educação, na economia. Então a gente fica muito feliz. E falar de grandes culturas, falar de solo, é falar da evolução da agricultura no Brasil. Se a gente pegar a história, os últimos 50 anos, a gente passou de um país que importava para um país que exporta. Então, grandes culturas e falar de solo nessa abordagem é falar da história do Brasil na agricultura. Então, professor, realmente grandes culturas e culturas anuais têm tudo a ver com a história do país, né? O senhor já falou sobre soja, que é a espinha dorsal do agronegócio brasileiro, E quando a gente correlaciona com a sucessão soja-milho, então é o principal sistema adotado, São culturas de grande importância econômica para o país, para o Brasil. E historicamente, professor, a agricultura no país tem focado muito na química do solo. A gente vê que as suas pesquisas são focadas em biologia e física do solo, Como que o senhor acha que a física e a biologia do solo se relacionam, ou qual a importância delas para o sistema? E a gente está perdendo muito em olhar só para a química do solo, ou a gente tem que olhar também para a física, para a biologia? Qual a importância delas para a saúde do solo? Perfeito. A pergunta ela é interessante, Se a gente pegar a evolução da agricultura, do estudo da ciência do solo, a química sempre teve produto envolvido. Então, a gente pega o Boletim 100, mais de 50 anos de estudos, sempre está atrelado a produtos, que são os fertilizantes. Quando a gente trabalha a física e a química até 2010, a biologia até 2010, depois mudou um pouquinho o cenário, a gente comenta, não tinha um produto envolvido. Hoje a física você vende um manejo, uma estratégia, Então você não tem um produto envolvido. Então essas áreas foram ficando em segundo plano nessa abordagem. A biologia ela mudou.
né? A gente sabe que o estudo da biologia do solo de 2010 para cá, quando eu fiz graduação, é uma abordagem muito incipiente, né? Você estudava ali um pouquinho de biologia. E quando você começou a entender que pode gerar um produto, e N produtos, né? Quantos produtos biológicos a gente não tem atualmente? Então se voltou um pouquinho mais da atenção para essa abordagem da biologia. E essa relação, ela deve existir, né? A gente trabalha, eu já publiquei trabalhos só de física, você enxerga uma parte do sistema, quando você puxa a química, você enxerga mais um pedaço desse sistema, e depois vem a biologia que você consegue ter uma visão. Então o grande objetivo, a grande relação de tudo isso, é justamente, né, compreender todo o sistema. Compreender o sistema como um todo e não partes do sistema. Né? E professor, na agricultura hoje, qual o senhor acha que é o que está mais limitando a produção dessas culturas, das culturas anuais? É a física do solo, é a biologia? Continua sendo a química? A gente tem um domínio sobre a química, né? A gente sabe disso, mas eu vejo hoje o que mais limita são a parte de física / conservação. Né? Nós estamos agora num período, né, novembro, dezembro, período de plantio de soja. E quem viaja nas regiões produtoras, eu tenho frequentemente ido ao Paraná, a gente observa assim, problemas importantes e sérios de conservação. Fruto da sucessão de cultivo, né, a gente fala de plantio direto, tem aí 32 milhões de hectares de plantio direto, mas estudos dizem que tem uma divergência aí, mas de 80% a 90% é sucessão de cultivo. Né? Então, quando você trabalha a sucessão de cultivo, em muitas situações você não melhora o perfil de solo, que é um problema, a fertilidade no perfil do solo, e você não consegue trabalhar a questão da compactação que existe e que vem de todo o histórico de uso também, inclusive de 30, 40 anos de aração e gradagem. Então, essas são as principais questões. Quando você estuda a biologia, você consegue identificar sistemas de manejo para trabalhar essa questão, compactação, fertilidade no perfil do solo, que na minha visão são os dois principais pontos a evoluir dentro do sistema de cultivo em culturas anuais, que é o plantio direto, né, o sistema mais utilizado. E professor, o senhor comentou sobre a importância, né, da física e da biologia e também o histórico da química. E pensando integrando isso em saúde do solo, quais práticas o senhor acha que são mais eficientes ou o senhor vislumbra como futuro para melhorar a saúde do solo? O que a gente tem feito, o que a gente precisa melhorar? Isso, se a gente pega o plantio direto, ele tem, em tese, 3 pilares, né? Não revolvimento do solo, que em tese a gente parou de revolver o solo lá no início do sistema. Manter o solo coberto. A gente ainda é um pouco deficiente nessa questão. Você pega um sistema soja-trigo, por exemplo, aporta, né, uma quantidade de biomassa pequena, e você pega a rotação de cultivo. Né? Então, estudando esses 3 assuntos, e a gente já sabe disso, estudando essas 3 abordagens, física, química e biologia, você consegue identificar que sistemas que fazem rotação são melhores. Né? Por quê? Porque você consegue aumentar a diversidade de biomassa, a quantidade de biomassa, e isso interfere na proteção do solo e toda a parte biológica que vem junto com essa questão. Né? Então, a grande questão aí, o grande sistema que a gente quer é a diversificação, seja via plantas de cobertura, seja via sistemas integrados, com presença de animais, que daí muda um pouco o contexto. Né? Mas é nesse caminho, aumentando a diversidade de componentes do sistema para que o solo, né, consiga desenvolver uma melhor condição de cultivo. E o senhor falou sobre sistemas integrados. Isso.
O senhor tem alguns artigos sobre sistemas integrados, né, a influência dele em alguns componentes da saúde do solo. E como o senhor acha, como o senhor vê, né, como que as pesquisas mostram que integrar lavoura e pecuária, né, agricultura e pecuária, podem afetar a saúde do solo, né? Como esse componente animal ele afeta? Ele continua sendo... Tem um debate sobre isso, né? Se ele pode ser um perigo em compactação ou se ele pode beneficiar a saúde do solo. Isso. O grande diferencial do sistema integrado é justamente o componente animal, né? Quando você tem um sistema tradicional de soja e milho, ou até com sistemas diversificados, esse material resíduo, né, ele é decomposto lentamente na superfície. Quando você tem o componente animal, você tem diversidade de materiais orgânicos, né? O resíduo do animal é diferente. Eu sempre cito na graduação, se você chega perto de um pé de soja, você vai encontrar ali umas lagartas, um percevejo, enfim. Agora chega perto de um animal para você ver, assim, tem pragas também, mas você encontra uma diversidade muito grande de organismos vivos, né? E esse resíduo no solo traz todo esse benefício. A gente entra na abordagem de ciclagem de nutrientes. Esse material já é um material mais lábil, né, mais processado e facilmente utilizado aí pelas plantas. Então a grande questão é justamente o animal. A questão da compactação, a gente já tem conhecimento sobre esse assunto, né? Você estuda a intensidade de pastejo, a altura de pastejo, você consegue ter um controle dessa questão. E geralmente essa compactação é superficial. Você diversificando o sistema com gramíneas, a gente já sabe, braquiária nas regiões mais quentes, aveia, azevém nas regiões mais frias, a gente consegue contornar essa questão de superfície e esse conhecimento já existe, né? Intensidade de pastejo correta para cada contexto. Então, o senhor vê como a braquiária ela tem esse poder de ajudar na física do solo, essas gramíneas, elas conseguem melhorar o sistema como um todo e até num contexto de integrando com um componente animal, né, que tem essa possibilidade de compactação superficial, a braquiária consegue superar isso e deixar mais benefícios para o sistema fisicamente? Sim. De todas as plantas que a gente tem estudado, né, a gente tem estudado muitas, né, a gente pega o livro aqui de vocês sobre plantas de cobertura, tem 15, 20, 30 opções. A braquiária é a mais estudada, a gente sabe disso, mas é a que tem tido assim, resultados extraordinários em todos os aspectos, né? A gente pega a física, sistema radicular volumoso, né, sistema fasciculado que explora o perfil do solo, trabalha aquela questão da fertilidade no perfil. Você pega a ciclagem de nutrientes, né, o aporte que ela traz de nitrogênio, enfim. Então a braquiária é hoje, para nós da agricultura, uma cultura extremamente importante. Se a gente pegar o cenário de pastagem, que é crítico no Brasil, sem a braquiária seria pior, né? Você pega a região central, a região noroeste do Mato Grosso, a região do Pará. Sem essa cultura a gente teria problemas enormes. São regiões que ficam eventualmente 3 meses sem chuva e essa planta consegue ainda se sustentar. Então essa cultura é a que tem se despontado, assim, especialmente entre as gramíneas, como uma cultura com esse potencial de trabalhar a compactação no solo. E ainda nessa temática sobre as plantas de cobertura, né, como a braquiária, e ligando com um dos componentes que o senhor falou que são principais para manter e para melhorar a saúde do solo, que seria o resíduo, né, a quantidade de biomassa, como o senhor vê essa relação entre quantidade de biomassa, né, produção e qualidade e diversidade de biomassa? Como o senhor vê, qual que é o mais importante no primeiro momento e a longo termo, qual que seria o
que se buscar? A pergunta é empolgante, né? Se a gente pegar, né, a gente tem relação CN, gramínea uma alta relação CN, a gente tem leguminosas com uma baixa relação CN. Se a gente pegar os principais problemas de solo, física, compactação, as gramíneas têm um desempenho melhor. Se a gente pegar a parte de fertilidade, ciclagem de nutrientes, as leguminosas trazem um aporte interessante. Então hoje a gente tem aí vários estudos, abordagens, né? Planta gramínea solteira, uso de mix de plantas. Então eu sempre falo, se o problema é físico, gramínea tem um bom desempenho, né? Se o problema é melhorar a ciclagem, aí você pode utilizar as leguminosas, mix de plantas. Por quê? Eu já vi o pessoal utilizando mix de plantas em áreas de compactação. Não é ruim, é lógico, é uma estratégia, mas quando você coloca várias plantas no mesmo ambiente, você não permite que elas se expressem o seu máximo potencial. E o máximo potencial das gramíneas é raiz em profundidade, que mais interessa para nós, né? Então esse equilíbrio, né, cada caso é um caso, né? Problema de compactação, você pode usar uma estratégia. Compactação barra erosão, cobertura de solo, infiltração de água, você pode usar uma braquiária, uma azevém, uma aveia, né, principalmente. Não, eu quero melhorar a fertilidade. Então você pode trazer as diferentes espécies. A gente está com um estudo com 11 espécies de plantas de cobertura. E o que é mais interessante, assim, essa abordagem de ciclagem de nutrientes, é que você tem, entre as crotalárias, por exemplo, a absorção de nutrientes é diferente dentro do mesmo grupo, né? Então imagina você trazendo diferentes espécies, o que isso não melhora a parte de ciclagem, de uso desses nutrientes, né? Tanto no perfil do solo quanto em superfície e proteção de solo. A grande questão é identificar qual é o seu objetivo. É cobertura de solo, é proteção de solo, é infiltração de água. Você tem as gramíneas com excelente potencial. Melhorar fertilidade, ciclagem, você pode utilizar aí mix de plantas, leguminosas, enfim. É o que a gente tem entendido até o momento. Sim. E, professor, pensando em... O senhor falou da importância das raízes, né? Como que as raízes elas vão afetar essa saúde do solo, a física do solo? Qual que é a importância? E pensando também em acúmulo de carbono, em matéria orgânica do solo, né? Quão importantes são essas raízes no sistema? Extremamente importante, né? Você pega a soja, você busca na literatura ali profundidade efetiva, ou 70%, 80% das raízes estão a 30 centímetros, aí você pega o milho um pouquinho mais, só que assim, a raiz, o sistema radicular das plantas, ele tem esse potencial, né? Você pega a braquiária, um sistema radicular fasciculado que consegue, né, ir ocupando os espaços do solo, as microfaturas que ocorrem no solo. A gente fala de resiliência, né? Esse ciclo de secagem e umedecimento, essa planta consegue desenvolver esse sistema radicular em profundidade, levar carbono em profundidade e trazer nutrientes para cima. Se você pega um nabo forrageiro, né? O nabo ganhou a fama de descompactar solo, né? Mas é uma abordagem diferente, né? Você pega a braquiária com sistema radicular fasciculado que consegue explorar uma maior área. Essa planta, sim, é um descompactador de solo. O nabo, ele não cria um microporo, né? Ele cria uma cratera no solo, né? É importante também, é uma planta diferente, é uma brasca com relação CN baixa, enfim. Então, assim, a raiz é a grande chave, né? E vocês têm um especialista aqui, né, na Exalc, o professor Márcio, ele trabalha com raiz. Então, assim, mas essa abordagem da raiz como papel central da parte estrutural do solo e, por que não, da parte química também de fertilidade e de absorção de nutrientes. É um fator chave, né, dentro do sistema. Legal. E, professor, a gente trouxe aqui um artigo, um dos principais artigos aí do senhor, né, falando sobre resiliência, né, do solo.
em sistemas de longa duração, né? Sobre sistemas conservacionistas de longa duração. O senhor poderia falar um pouco sobre esse artigo? Sim. Esse artigo é muito interessante, né? Assim, essa abordagem a gente começou a estudar lá no início do doutorado, né? Se você pegar a resiliência, né? O que é resiliência? É a capacidade que um organismo tem, que um sistema tem de se recuperar. Eu cito na graduação, né? O menino termina lá o namoro e se recupera rápido, já está outro dia na festa, o outro demora. É resiliência, né? A capacidade que o organismo tem de se recuperar. E quando você leva isso para o solo, nesse trabalho a gente quis entender qual a capacidade que sistemas de manejo têm em relação à recuperação e o quanto as características estruturais e físicas interferem, né? A gente entendeu que o solo arenoso ele tem ele é mais sensível em relação à capacidade de recuperação, né? Quando você pega um solo argiloso, a gente voltar lá na base da agronomia, né? O que tem lá na fração argila, nas frações, né? Tem areia, silt e argila. Esse solo argiloso tem bastante óxido, né? Tem os argilominerais, né? Que a gente estuda lá e a gente ensina isso atualmente, né? Então, esse solo que é argiloso, ele tem uma capacidade maior de absorção de água, de expansão e contração, tem capacidade de maior acúmulo de carbono, e isso vai interferindo nessa resiliência do solo, tá? E quando a gente traz isso para um sistema, um solo arenoso, você tem um efeito diferente, né? A areia, né? A gente aprende, a areia não tem carga, areia... Então, assim, o sistema fica mais travado, né, em relação à resiliência. E essa é uma linha de pesquisa que a gente tem no grupo, trabalhar a resiliência do solo, a capacidade, porque isso é muito importante. Mas se a gente pegar os sistemas de produção de grandes culturas e culturas anuais, a gente observa assim que o solo tem uma baixa resiliência, mesmo dentro desse sistema. E quando você aumenta a diversidade, a gente fez um outro trabalho posterior, quando você tem sistemas mais diversificados, ele aumenta a resiliência, né? Tem carbono, que é um papel-chave, né, nesse processo, mas tem proteção de solo, tem alteração dos ciclos de secagem e umedecimento, manutenção do solo úmido por mais tempo. Tudo isso interfere nessa abordagem de resiliência. Professor, relacionando com essa resiliência que o senhor tem falado, essa resiliência é sobre os indicadores do solo, como o solo resiste aos impactos que ele pode sofrer, ou uma resiliência do sistema? É sobre o solo que o senhor está falando? Isso. O que nós investigamos geralmente é o solo, né? Como a gente comenta, ainda tem alguns ajustes de metodologias para estudar a resiliência, né? Porque a resiliência ela tem que ser estudada ao longo do tempo. Sim. Né? O sistema recebe um impacto, a gente avalia esse impacto ao longo do tempo, né? E os métodos, você faz uma amostragem de solo, coleta essa amostra e causa esse estresse. Então é uma simulação de estresse no solo. Então nós estudamos as propriedades para tentar entender o sistema como um todo. Então, para mim dizer que um sistema é resiliente, eu vou ter que estudar depois a planta, a produtividade e outros fatores, né? Os fatores climáticos que são tão difíceis de estudar, né, e quantificar esses impactos. Então a gente tem que estuda o solo, as propriedades do solo, física, química e biológica, e depois a gente tenta conectar isso com a planta, com a produtividade, com os fatores de planta e um anseio, né, de talvez correlacionar isso com fatores de clima, de atmosfera. E professor, quais são as principais métricas para se estudar a resiliência no solo? E quais são os principais desafios, o que precisa melhorar na metodologia dessas métricas aí? Hoje, esse trabalho, nós utilizamos uma metodologia muito simples, né? Você coleta uma amostra de solo, nesse caso mais voltada à física, você causa o distúrbio,
nessa amostra, compactando essa amostra, e você submete ela a ciclos de secagem e umedecimento. Você seca ela a 40 graus, 35, 40 graus, umedece ela e faz esse ciclo que, em tese, ele ocorre no solo. E dessa forma a gente avalia o quanto esse solo está se recuperando fisicamente, por exemplo. Tem outras abordagens, tem o uso de equações, tem N abordagens, né? A gente utilizou essa, que já tinha alguns trabalhos publicados na época. A grande questão é justamente, como eu comentei, a área de física, ela não tem um grande produto atrelado, então a gente precisa de mais foco, mais investimento nessas abordagens. Trabalhar com métodos, física e conservação, né? Se a gente pegar a conservação hoje, eu dava aula no Paraná de conservação, a gente usa as tabelas antigas, né? Então, assim, ainda essa área também uma área que precisa evoluir. Então, os métodos de física, a gente pegar de forma geral, eles precisam de um avanço para que a gente consiga identificar, e as métricas que você comentou, né, Lucas, a gente possa ter uma eficiência maior. Como a gente tem para química, né? A gente tem tanto equipamento para química de solo, né? Que a gente estuda, né? E, professor, como que um sistema anual de culturas anuais, quais são as práticas que afetam negativamente, né? O que o produtor está fazendo que afeta negativamente a física do solo, né? E como que essa física do solo afetada, né, diminuída no solo, pode afetar essas culturas agrícolas anuais, né? Sim. Se a gente pegar hoje um sistema de produção de grãos, né? Vamos pegar a soja, milho. Se você pegar soja, quantas vezes você entra com a máquina? Né? Você faz desseca, você planta, depois você faz, sei lá, 4, 5 de fungicida, mais inseticida, aí depois vem o milho, mais algumas práticas, e mais o erro, né? Aí, por que eu estou colocando isso? A abordagem da física começa no manejo como um todo. Qualquer erro que você comete, erra o tempo de aplicação, é mais uma vez que a máquina passa. O erro de plantio, o problema de erosão que você não consegue contornar, o solo fica exposto e vem os problemas físicos, né? Então, assim, as principais estratégias hoje, elas vão no sentido de diversificação, como eu já comentei. Rotação de plantas, inserção de plantas com sistema radicular diversificado, diversificação de sistema radicular de planta. A gente deveria pensar nisso, né? Soja, milho, depois você tem opções de grãos, sorgo, milheto, girassol, tem N possibilidades, né? É que a gente tem diversas barreiras hoje no sistema de produção. Eu diria que uma das principais e que não é muito explorada é a barreira cultural. Né? A gente pega aqui em São Paulo, né? Tem tantas áreas de pastagem aqui com baixo investimento. Isso é cultural. O produtor, e eu convivo com produtores lá no Paraná, no Mato Grosso, se ele não plantar milho no inverno, não tem inverno, né? Mas assim, na segunda safra, ele fica meio desnorteado, né? Então, assim, um pouco cultural também, né? E a gente tem que, os técnicos, né? A academia tem que começar a enxergar também isso, que é um processo, né? Um processo de construção. E que passa pelo cultural, porque o produtor tem aquela cultura de todo ano semear. Se ele não fizer isso, ele não sabe o que faz, né? Então a gente precisa trabalhar esses vários aspectos, né? E os sistemas diversificados, que têm sido as melhores estratégias. E, professor, eu acho que o senhor já deu um breve panorama aí, mas o senhor acha que para a gente diversificar esses sistemas, a principal lacuna ainda está na geração de conhecimento ou é na disseminação dos pacotes tecnológicos, nas possibilidades que o produtor pode ter para rotacionar e diversificar o sistema de produção? Isso, é mais uma excelente pergunta. Se a gente pega hoje os modelos de produção, né,
A resposta começa aí. Você vai para o Mato Grosso, são grandes grupos de produção. Eles até têm um controle maior sobre essa gestão, né? Se você pega a região sul, são cooperativas, né? Essas cooperativas, muitas vezes, elas têm uma pegada comercial, né? A gente chama de cooperativa, o pessoal não gosta, mas às vezes eu falo isso, né? Não é mais cooperativa na sua essência, né? Tem uma pegada comercial, tem grupos, tem empresas dentro, é necessário, é importante. Mas, então começa aí, os modelos de produção, né? Você pega aqui em São Paulo, cana, né? O cana não está na nossa abordagem, mas tem uma indústria, já está pronto, né? A fórmula já está pronta. Lá no Paraná, você vai na cooperativa, o técnico te entrega, tá aqui seus 300 quilos do 414,8, o cara faz isso há 10 anos, né? Então, assim, começa pelo modelo de produção, tá? Então, você mudar isso é muito difícil. A academia tem feito um trabalho excepcional, né? Se a gente pegar a pesquisa, ela evoluiu muito. Desde das universidades, a criação da Embrapa lá na década de 70, né? Então a gente cresceu bastante nesse sentido. Então o conhecimento existe, né? E a ponta mais fraca, que é a extensão. Mas essa extensão, a gente precisa remodelar ela. Não é mais aquela extensão que você vai atender um pequeno produtor que planta lá 10 hectares de milho. Não na região sul é 100 hectares, 200, 300, no Mato Grosso nem se fala, na região central, né? Então a gente tem conhecimento científico, e eu faço uma pequena crítica do conhecimento científico, porque esses dias eu estava trabalhando, escrevendo um artigo, e eu me incluo nesse grupo. Falei, nossa, eu estou escrevendo mais um artigo mais do mesmo, plantio direto, plantio de cobertura, muda uma análise aqui ali, né? Então, assim, o modelo, aí é uma outra questão, mas o modelo científico atual, ele está excluindo algumas áreas, eu já comentei, né? Por quê? Porque a métrica é o quê? Qual que é a métrica atualmente? Artigo, né? Sim. Você tem que publicar artigo. Vai fazer um concurso, é artigo. Sim. Alguém vai falar do pesquisador Lucas, abre lá o Lattes para ver corre primeiro nos artigos, não olha nem a formação, já vai ver quantos artigos esse candidato tem, né? Então a métrica é essa. Isso é positivo porque a gente se pressiona a publicar, mas é negativo porque exclui algumas áreas, conservação do solo, por exemplo. Às vezes você demora décadas para gerar um conhecimento consistente de um parâmetro da equação de perda de solo, né? Plantio direto, rotação, eu estou com um experimento de 3 anos, já vai sair artigo, né? E já começa e aí isso vai... Então, assim, a ciência tem produzido muito conhecimento, mas assim, às vezes eu paro assim, hoje não vou mexer com artigo, eu pego os livros. Poxa, os livros, né? Você pega os livros antigos, pô, o cara desenvolve a equação, o cara mostra como acontece, né? O que vai, o que não vai. Então, assim, a gente produz muita coisa, mas eu acho que ainda precisa voltar um pouquinho àquela ciência de base, tentar, né, entender mesmo o que acontece, o processo. Eu me sinto nesse grupo, às vezes eu faço mais do mesmo. Né? É importante, sempre sai uma pontinha nova aqui, mas às vezes eu sinto, poxa, eu poderia estar tentando fazer algo para avançar mais, né? E a gente sabe que existe pessoas assim, existem pessoas com esse potencial, né? Aqui na Exalc, no Brasil como um todo, né? A gente precisa avançar nesse sentido, mas existe conhecimento e a ponta mais fraca é esse conhecimento chegar no produtor. Talvez algumas estratégias seja a tecnologia, né? Por exemplo, nós estamos num projeto que se chama a criação de um centro, né? Que é o CCD Smart B100, onde a gente vai pegar essas informações científicas, o boletim 100, mais o que vai ser gerado, o que já existe, e tentar tornar isso mais palpável, né? Talvez com ferramentas de internet, de recomendação, aplicativos. É esse o caminho, né? A gente tem que tentar melhorar, encurtar essa distância que ainda existe entre o conhecimento científico e a aplicação lá pelo produtor. Muitas vezes há uma antipatia, e eu sei porque eu convivo com produtores, há uma antipatia entre o setor de produção, o agricultor, e nós, professores técnicos, né?
Muitas vezes a gente não é preparado para essa abordagem, né? E o técnico tem que ser preparado para entrar com uma abordagem. O fator cultural, a pessoa está cultivando ali há 30 anos, né? E você chega lá, você tem que ter um preparo. E essa questão ainda está deficiente, mas o conhecimento existe. Né? E, professor, falando sobre métricas, né? Lá na ponta do sistema, né? Como um consultor, um produtor, ele pode ter métricas palpáveis de que o solo está com a física, com a biologia, com a química a gente já tem um histórico disso, né? Mas como que ele pode ter métricas palpáveis da física do solo, que a física do solo está comprometida? Quais são as métricas lá no final do sistema? É interessante, porque volta naquela história, né? Que produto eu gero fazendo uma análise física? Sim. Eu vou vender o que para o produtor? Então, assim, a gente tem que buscar ferramentas, né? Hoje você tem, por exemplo, ferramentas de mapas de produção. Olha, esse talhão aqui da minha fazenda não está produzindo bem. A primeira desconfiança do produtor vai ser química. Faz uma análise do solo, a gente tem, né, excelentes laboratórios aqui no estado de São Paulo, no Brasil. Não é fertilidade, né? Aí você tem que ir para a próxima métrica, que seria a física do solo. Mas a gente se esbarra nessa questão. Não vende um produto, você vende uma informação. Olha, seu solo está compactado. Se você não trabalhar isso, você vai ter problemas. E os técnicos, né? A Heloísa está na graduação, daqui a pouco ela vai fazer mestrado, doutorado, ou vai trabalhar, né? E esses técnicos eles têm que estar preparados para conseguir vender essa informação. Olha, você está com problema de compactação, aqui a gente precisa fazer um levantamento de compactação, né? E aí a gente precisa realmente trabalhar nesse sentido. Os técnicos têm que estar preparados para vender essa informação. Não é vender o produto, vender o conhecimento. Né? Vender o produto é fácil. Está aqui, ó, mostra o gráfico lá, esse aqui aumenta X% de produtividade, toma o produto, né? Vender o conhecimento, olha, se o senhor não fizer um manejo correto aqui, o seu solo vai se degradar. Erosão, compactação, isso é consequência. A gente não consegue, a gente até tem números, mas mensurar o problema de erosão é uma coisa enorme, né? Desde de contaminação é muito grande isso. Então a gente precisa trabalhar um pouco essa parte física / conservação para reduzir os impactos negativos. E, professor, para finalizar, como que o senhor enxerga no futuro as práticas de conservação? Quão importantes elas vão ser, né? E como a gente vai conseguir disseminar melhor as informações, as informações para a conservação do solo, né? As práticas de conservação do solo? Como o senhor enxerga isso no futuro? O que a gente precisa melhorar? Falar de futuro é interessante, né? Eu gostaria de saber se o meu time vai ganhar a Libertadores ou não. Assim, falar de futuro é interessante porque se a gente pegar a abordagem climática, é o que mais nos preocupa atualmente, né? Para quem está trabalhando com agricultura e que entende a ciência. É uma preocupação você enxergar o clima e você enxergar o que vai acontecer. Nós estamos aqui falando de solo, de manejo, de plantas, mas se não tiver água, Sim. não vai. Né? Então, assim, eu penso que a ciência ela tem que avançar no sentido desse entendimento, né? Mas o entendimento prático disso. O que eu tenho que fazer para aumentar a retenção de água no solo? Né? Quais são as estratégias? Então eu vejo assim, o cenário geral, a gente tem um leve aumento das áreas de produção ao longo dos anos, isso tem acontecido, né? Tem aumentado também os problemas da parte hídrica. Se a gente pega o trigo lá no Rio Grande do Sul, algumas regiões já está inviável produzir trigo. Né? Por quê? Porque não tem água. Né? Então essa questão macro, né, do sistema. Se a gente traz para o solo, qual a perspectiva de futuro do solo? Que esses sistemas sejam implantados,
diversidade, mais rotação dentro desses 32 milhões de hectares, né? A gente avançar nesse sentido para melhorar o solo, esse é um objetivo de médio e longo prazo, e trabalhar as áreas que nós temos, os principais problemas, que são as áreas de pastagem, né? A gente precisa olhar para essas áreas. Eu venho de fora e sempre tive São Paulo como um estado assim, exemplo, né, econômico, um exemplo de educação das principais instituições do Brasil e da América, né, enfim, do mundo, mas eu me frustrei um pouco com a degradação das áreas, né? Vindo de Botucatu para cá, eu vi uma Vossaloca enorme, uma área de produção de floresta, né? Então, a gente precisa focar na conservação, né? E as estratégias que a gente discutiu tá nesse caminho. Então, a perspectiva futura é de melhoria dessa qualidade do solo através das abordagens que a gente faz e do retorno delas para o sistema produtivo, tá? Então, a gente quer trabalhar nesse sentido aí nos próximos anos e tem muita gente trabalhando nessa abordagem. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa, né? Queremos agradecer o professor pela presença, né? O professor João, pela presença e por aceitar o convite para participar do SomaCast. A gente quer agradecer também à Divisão de Comunicação da Exalc e ao Cicarbon pelo apoio à realização dessa terceira temporada do SomaCast. E antes de mais nada, a gente queria convidar quem nos está assistindo ou ouvindo a seguir o Soma nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn e no site, que é exalcsoma.com. Nessas plataformas a gente compartilha os nossos conteúdos e o dia a dia do Soma. Bom, professor, o senhor tem alguma consideração final? Gostaria novamente de agradecer e parabenizar pela iniciativa. Novamente, fico feliz, né, de estar aqui em São Paulo, né, no estado expoente aí pra gente, pra ciência, e conviver nesse ambiente aqui que me deixa muito feliz, né? Então agradeço e parabenizo vocês, a todos os envolvidos, né, por essa iniciativa, e estou sempre disponível para compartilhar informações e aprender também com vocês. Tá certo. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, professor.